Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 32 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 11 de outubro, às vésperas do Dia das Crianças. Um menino de 9 anos foi vítima de abuso sexual dentro de uma pizzaria. O primeiro destaque de hoje com ele, Lucas Abate. Bom dia, André, a todos que nos acompanham. E está preso esse garçom suspeito de abusar sexualmente de um menino de apenas 9 anos dentro de uma pizzaria aqui de Gravataí ontem à noite. Segundo informações das próprias crianças, esse homem, esse garçom, seguiu o menino até dentro do banheiro onde cometeu o crime. Daqui a pouco eu trago todos os detalhes e também a versão dos envolvidos nessa ocorrência. Absurdo total. Daqui a pouco os detalhes. Já na capital descoberto, no centro da cidade, um grande esquema de teleentrega de drogas. Também é destaque de hoje, não é mesmo, Guilherme Roquette? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia, Lucas. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Olha só, André, era para ser um apartamento acima de qualquer suspeita aqui nessa região do centro histórico de Porto Alegre. Mas com um entra e sai de gente um tanto quanto diferenciado. Por causa disso, a polícia desconfiou e daqui a pouco, André, eu vou te contar o que tinha dentro desse apartamento. Até Mas já. tu já sabe, né? Eu faço ideia. Até já. Obrigado, Guilherme Roquette. 11h34. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Olha só, daqui a pouco a gente vai mostrar mais um caso, aquele tipo saidinha de banco. Esse é um pouco diferente. Olha o rapaz de vermelho. Olha o que ele faz dentro de uma agência. Olha o que ele faz no caixa eletrônico. Disfarça, disfarça, disfarça. Isso é importante para abrir o olho de todo mundo. Olha só, olha só. Não, antes mesmo do cliente sair, ele já atacou. Isso aconteceu no Vale dos Sinos. Em seguida a gente vai trazer as informações. Mas é um alerta muito importante. Ou seja, a gente tem que ficar atento a tudo, simplesmente a tudo. Ele entra ali como se fosse de fato retirar o dinheiro, né? Vem todo maroto, tal, não sei o quê. E aí, só de olho no parceiro que está do lado. Agora, para desconfiar, né, com tantos caixas eletrônicos, foi justamente ali no lado. Justamente do lado. E olha só, o momento em que ele retira o dinheiro, né? Usando uma arma. Dentro ainda dos caixas eletrônicos. Em seguida, a gente traz outras informações, esse alerta que vem do Vale dos Sinos. 11h35, agora um recado muito importante. Os nossos parceiros do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, porque os médicos estão com a gente nos momentos mais importantes das nossas vidas, desde a primeira batida dos nossos corações. Por isto, respeito ao ato médico e defesa à condição de trabalho e contrato destes profissionais é responsabilidade dos gestores e consideração de todos nós. Valorize os médicos, valorize a vida. Cimer, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Defender os médicos é defender a saúde. Atenção, olha só essa história de uma quadrilha que furtava mercados e lojas aqui na região metropolitana, pois foi presa pela Polícia Rodoviária Federal. Foi no final de semana. Uma das mulheres detidas tem 40 acusações de furto. Veja agora no nosso Giro de Notícias. 3 mulheres e um homem foram presos pela PRF na BR-448 em Esteio. As mercadorias furtadas estavam dentro do carro, ainda com o dispositivo de segurança instalado nas peças. Além de roupas, havia brinquedos e chocolates, todos sem comprovante de compra. Os itens furtados foram devolvidos aos proprietários. Um traficante foi preso com 26 quilos de cocaína em Uruguaiana na noite de sábado. A droga estava escondida na lataria de um carro que era transportado por um guincho. O veículo foi abordado pelos policiais rodoviários na BR-290. A carga apreendida poderia render quase 5 milhões de reais aos traficantes. Deixa eu já conversar com o Glauco Paz. Há quanto tempo, meu irmão Glauco Paz? Saudade. Como é que está? Durante uma semana ficaste aí fazendo reportagens para o SBT Brasil. Estávamos todos saudosos, mas está ele aqui comigo. E já olhando aquela imagem, a última imagem, coloca ali pra gente, por favor. Mais um local que a gente descobre, né, onde escondem drogas. Vocês perceberam aonde?
Nem sei como é que é o nome daquela barra, aquela saia que tem na lateral do veículo ali. Aparece agora no Giro de Notícias, a gente mostrou. Olha ali, vai mostrar aonde que estava a droga. Ali fazendo a abertura, né? Fazendo a abertura. Mas antes tem uma imagem naquela lateral, hein, ô Glauco? Eu não sei o nome daquilo, mas eu sei que os caras são engenhosos. Olha a dificuldade para botar ali dentro, André. É? Hã? Tem que alguma loucura, técnica, né? Nossa, é por isso que tem oficina mecânica, a gente já mostrou, né? Que mexe com isso aí. Se especializou em quê? Em rechear os carros, né? Tanto é que ali o policial teve que cortar para conseguir retirar, porque certamente eles tiraram, é a caixa que chamam? Daqui a pouco, olha ali, ó. Olha ali, ó. A caixa de roda, pois até ali tinha, olha só a quantidade de droga escondida nesse local também. 5 milhões, André? Já pensou, hein? Nossa! 26 quilos, né? Cocaína escondida na lataria do carro. Muito bem. 11 horas e 38 minutos, já fica aqui com a gente, Glauco, porque agora entra em campo. Matheus Schenck entra em campo porque tem gente que saiu de campo. O Filipão não é mais o técnico do Grêmio. A saída foi acertada, né? Aí por volta de meia-noite, início da madrugada. O plantão foi longo, não é mesmo? Glauco Paz e Matheus Schenck, teve muita novela depois da partida que, mais uma vez, o Grêmio se deu mal. Ô Glauco, conseguiu dormir? É tanta informação, né? Meia-noite e meia o Grêmio anunciou a saída do Filipão. Eu vou te dizer o seguinte, Schenck e André. Eu dormi com o Filipão no cargo e acordei com o cargo sem técnico, né? É verdade. É uma coisa estranha isso. Aliás, depois da partida, a gente está vendo aí o jogo contra o Santos, né? As imagens. Nas entrevistas coletivas, não dava a entender que ia sair tão imediatamente o Filipão, né, Schenck? É verdade. O Romildo também, o presidente Romildo Bolzano, falou que não era o momento. Daqui a pouco a gente vai ouvir essa entrevista do Romildo, falando que não era o momento de pensar em troca de técnico. Pois, muito bem, lá por meia-noite acabou sendo o momento. O Grêmio confirmou a saída do Filipão em comum acordo, que é o novo modo de demitir o técnico no Brasil, né, Glauco? O chamado comum acordo, né? O Miguel Acordo. Exatamente. E o Grêmio vai para o 4º técnico na temporada. Sabe qual foi o último ano que o Grêmio teve tantos técnicos? Claro que não sei. 2004, o ano do rebaixamento. Isso quer dizer alguma coisa? Quer dizer que o Grêmio tá meio perdido, né, Glauco? Ah, tá bem perdido. Agora, eu vou ter que manifestar isso aí, ó. Vai. Era a hora. Tinha que sair o Filipão. Até agora ele não conseguiu. Aí chegou aquele momento que a água tá batendo no queixo. Tem que espernear de qualquer jeito. Mas não sei se o pessoal concorda comigo. Ele não queria sair, né? Ele não queria, tanto que na entrevista coletiva após o jogo, ele deixou bem claro que estava contente em estar no Grêmio, estava feliz pela chance de treinar o Grêmio, o clube do coração dele, e deixou claro que por ele não sairia. Ah, mas tem um negócio aí, ó. Os jogadores não estavam entendendo ou não compraram o discurso do Filipão. Porque o que ele pedia não estava sendo mostrado em campo. Ah, melhorou o desempenho. Poxa, melhorou o desempenho. Com esse time do Grêmio, era para ter muito melhor o desempenho, né? Desempenho de menos de 50% de aproveitamento, somando aí Brasileirão com Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. 21 jogos, né? Foram poucos, né? Foram poucos jogos. Pois né? Ô, Glauco, tá, beleza, o Filipão não é mais técnico do Grêmio. Mas a gente tem a tela da nossa interatividade no nosso Facebook, também no nosso Instagram. O problema não foi resolvido, né? O problema vem agora, né? Quem é que vem, Glauco Paza? A gente tem a tela aí da nossa interatividade. Quem é que vem? Roger, Mano, Lisca ou algum que a nossa produção não elencou? Me diz aí, Glauco. Bom, vamos por partes, como diria aquele célebre, né? Roger não gosta de pegar trabalho no fim, não gosta de ser bombeiro. Tá, mas é gremista, muito gremista. Mano Menezes, poderia. Tem um custo alto, tá liberado agora, estava treinando lá no mundo árabe, né? É uma possibilidade. Lisca tem muita rejeição. Não tanto pela identificação ou só pela identificação com o Inter, mas porque também foi chamado no momento que o Inter estava sendo rebaixado e não conseguiu tirar o Inter daquela situação. Ô, Glauco. Agora não descarto mais um nome aí, viu? Não vou dizer, mas abre o olho. Não vai dizer? Não, é que não tenho este nome, mas uma alternativa, por quê? Porque o tempo vai passando... Não tem um nome, mas tem não. Não entendi. Eu não tenho um nome aqui para dar nesse momento, mas sei que o Grêmio está buscando vias alternativas. Por quê? Porque esses aí podem dizer não. Aliás, o Roger já teria dito assim, não, nessa situação prefiro não expor e tal. Isso que a gente ia comentar rapidinho, né? O Roger já foi contatado pelo presidente Romildo Bolzan e num primeiro momento
agradeceu e disse que não gostaria de pegar um trabalho no meio de temporada. Aliás, a gente não tá nem no meio, né? A gente já tá no final da temporada. Vamos ver se por ser gremista, por ter todo o carinho com o Romildo, daqui a pouco não muda de ideia. Mas, a princípio, não vai ser o Roger. Não é nem meio indo pro fim de temporada, mas a situação... Já estamos na reta final. Não, já tá no A fim. situação do E Grêmio... outra, Não, mas a situação do Grêmio tá terrível. É desesperadora, né? E André Schenck, o cara que assumir como técnico agora vai ter que ser gestor de um monte de coisa. Por quê? Porque o presidente está meio que isolado, para não dizer bem isolado. Falando em presidente, ontem o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, tentou ir na Vila Belmiro assistir a partida, né, Glau? Entre Santos e Grêmio. Não conseguiu por causa da falta de vacinação. Vamos conferir o que falou o presidente. Porque cartão, passaporte da vacina. Eu queria ver o jogo do Santos agora, me falaram que tem que estar vacinado. Por que isso? Eu tenho mais anticorpos que tomou a vacina. Só explicando, né? Em São Paulo tem essa regra, no estado de São Paulo. Para ir nos estádios do Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Libertadores, enfim, só quem tem o passaporte da vacina, só quem está vacinado. E ele não sabia, ou ele também, ao mesmo tempo, chama a atenção... A regra está aí, né? A regra está posta. A bem da verdade, nós temos que dizer isso aqui, né? Os portões foram liberados agora, então até pode ter gente que não saiba que para acessar o estádio... Agora o presidente, eu acredito que sabia disso, né? Daqui a pouco a gente volta falando de Inter, pode ser? De quem? Inter, afinal, Inter goleou, né? 5-2. Pois é. O Inter tá fazendo assim. Tá me dando tchau? Também. Tá bom, eu volto depois. Daqui a pouco, então. Obrigado, Matheus Schenck. 11 horas e 43 minutos. O nosso assunto agora é tráfico de drogas. Coloca aí a sirene. Coloca aí a sirene. Preste atenção. Atenção. A Polícia Civil desmontou um esquema de teleentrega de entorpecentes. Repito, teleentrega de entorpecentes. Mas aonde que acontecia? Como que era feito? Aonde que a droga estava escondida? Aonde que os criminosos agiam, hein, Guilherme Roquette? Olha, André, deixa eu te contar o seguinte, ó, a gente vem pra cá pro centro de Porto Alegre e a gente percebe um cenário até poético aqui da capital, olha só, os prédios mais antigos, aqui embaixo a gente tá vendo a Avenida Borges de Medeiros e ali a esquina com a rua Fernando Machado. E sabe onde é que ficava esse apartamento em que a polícia descobriu que seria o depósito de drogas, André? Onde? Exatamente aí aonde tu tá olhando, André. Em um desses prédios aí na esquina da Avenida Borges de Medeiros com Fernando Machado. O que aconteceu por lá, André? Os policiais do DENARP, os agentes, tinham sido designados para virem para cá, para a região central, justamente porque eles já desconfiavam de que havia um esquema de teleentrega de drogas. Foi aí que eles localizaram, então, esse endereço do apartamento e, nesse domingo, ontem, passaram, então, a monitorar esse local. Perceberam um entra e sai toda hora, gente entrando, gente saindo, exatamente desse apartamento aqui, que fica na esquina da Fernando Machado com a Borges de Medeiros. A gente até subiu aqui no viaduto, justamente para poder mostrar melhor aonde que fica esse local. E aí o que aconteceu, André? Os policiais então resolveram entrar no local. Quando chegaram lá até não encontraram ninguém, mas encontraram esse apartamento já recheado com drogas. Deixa eu só colar aqui para pegar os números certos. Na centrífuga. Olha só, na centrífuga, na mochila, tinha droga em tudo que é lugar. Né? Tu vê que eles estavam bem aparelhados em casa, né, André? Porque eu, por exemplo, eu não tenho centrífuga. Eu tiro a roupa da máquina de lavar e tenho que botar no varal para secar, pois né? Mas aí estava sendo usada para secar a droga, talvez, né? Pode ser. Pura bucha. Não sei nem se ela funcionava ali, parece bem antiga, mas era o esconderijo para as drogas. Tá bem quebradinho, hein? 41 tabletes. Olha só, 41 tabletes de maconha, mais um tijolo de 1 quilo de cocaína e outras porções desse entorpecente, que já somavam aí 2,5 kg de cocaína, foram apreendidos. E os 41 tabletes somavam 27 quilos de maconha. Tudo isso foi apreendido aqui. Só que assim, ó, André, a polícia até não conseguiu prender ninguém ontem, porque justamente quando eles entraram não tinha ninguém exatamente nesse apartamento. Mas o que acontece, André? Os policiais, os agentes, já sabem quem são, já têm a identificação das pessoas que estavam nesse apartamento, que fica em um desses prédios ali na Fernando Machado com a Borges de Medeiros. E justamente por isso, a confirmação de que esse local, André, de fato serve, ou servia até então, porque agora já não serve mais, como um depósito de drogas para o tráfico. E como é que isso era feito, André?
na modalidade de teleentrega. O delivery, né? Tá bem na moda hoje essa situação, inclusive, né? Tu, telefona, liga, manda um WhatsApp. Inclusive, a gente viu ali, são cinco maquininhas de cobrança de cartão, né? São 5 maquininhas aqui. Exatamente. Vários telefones celulares, balança de precisão, os diversos tijolos. Olha a quantidade e eu não sei se isso faz referência à qualidade. Essa droga aí em tijolos era de quê? Qual era a droga? Era cocaína ou maconha? Essa aí era maconha. Tem um outro tijolo menor que era de cocaína. Que aparece embaixo. A quantidade de cocaína em termos de volume, ela é menor, né? Sim, e o valor também, mas é num pacote azul. Não sei se faz referência à questão de qualidade. Tá aqui a balança de precisão e o tijolo, neste caso aqui, o tijolo de cocaína. Tá? E a quantidade de telefones celulares. E bem à direita aqui, vejo borboletas num caderno. É isso? Caderninho aqui à direita, ó. Que caderno é esse, hein, Guilherme? Com anotações do tráfico. Esse caderno aí, André, tinha toda a contabilidade, todas as anotações do tráfico de drogas e, inclusive, aí situações, por exemplo, assim, dos locais em que as entregas eram feitas, tudo isso, né, muito bem organizado. Eu conversei hoje de manhã com o delegado Alencar Carraro, que foi que coordenou essa operação, e ele disse que todo esse esquema era realmente um delivery, né, uma verdadeira teleentrega de drogas muito bem esquematizada e que agia, André, em toda a região aqui do centro, ó. Tanto aqui na Borges de Medeiros, Júlio, vou vir pro lado aqui, ó, quanto aqui para esse outro lado aqui da Duque de Caxias, né, em que a gente também tem uma movimentação, uma quantidade de prédios bastante grande, também tem muitas casas, muita gente aqui, e era justamente nessa região aqui do centro histórico que todo esse grupo aí agia. Uma movimentação intensa nesse apartamento ali da Fernando Machado com a Borges de Medeiros, que atendia todo o centro aqui da capital. Porque a pergunta que a gente faz, né, 11h49, para quem está chegando agora, o Guilherme Roquete mostrando aí, a polícia conseguiu apreender dentro de um apartamento no centro de Porto Alegre um escritório de distribuição de entrega de drogas, tá? E aí a gente não sabe ainda como que eles operavam, até porque ninguém foi preso, mas a polícia conseguiu chegar até essa residência, onde centralizavam, né, a comercialização e, pelo visto, faziam entrega, tanto é que tinha as maquininhas de cartão. Não sei se há suspeita de envolvimento de outras pessoas que faziam o transporte dessa droga, faziam a entrega, né, Guilherme? Sim, já tem suspeitos, André, porque nesse domingo a polícia ficou nesse apartamento ali da Borges de Medeiros com a Fernando Machado durante várias horas fazendo campana. Então eles já identificaram os suspeitos que seriam os responsáveis por toda essa droga. Agora o fato é o seguinte, André, é muita quantidade de maconha. Vamos ver aqui, ó, certinho, 27 quilos de maconha, fracionado, tudo isso em pedrinha, né, em tijolinho, e mais 2,5 kg de cocaína. Cocaína, praticamente 1 grama, tu faz uma porção de cocaína. Então tudo isso é muita quantidade para uma região central aqui. É claro que esse grupo atendia toda essa região aqui, tanto na parte de cima do viaduto Otávio Rocha, onde eu estou agora, quanto lá na parte de baixo, no trecho ali da Borges de Medeiros, Fernando Machado, Largo dos Açorianos, toda essa região aí atendida por esse grupo, a turminha do apartamento da Fernando Machado. Não, imagina a surpresa dos vizinhos, né, quando descobriram isso. Mas, André... Diga. Eu fico imaginando uma moto que chega, outra moto que chega e mais uma moto que chega. Né? Todo o tempo. Bom, teleentrega vai comer assim ou vai pedir teleentrega na farmácia lá na China, né? Então é claro que os vizinhos também já deviam estar, de olho aberto, né? Antes de eu continuar com essa imagem, eu quero só chamar a atenção. O Lucas nos chamou? Não, daqui a pouco o Lucas Abate está nesse momento em Gravataí. Ontem à noite, dentro de uma pizzaria, um menino de 9 anos foi molestado por um garçom de 23 anos de idade, dentro de uma pizzaria. Vocês acreditam numa coisa dessa? Às vésperas do Dia das Crianças, um menino de 9 anos foi junto com outro ao banheiro. E aí a câmera de segurança mostra esse garçom indo atrás. Depois a gente vai trazer os detalhes, né, sobre o que aconteceu. Em seguida, em instantes, porque o colega Lucas Abate já está lá na delegacia trazendo informações. Esse homem que foi preso imediatamente. Saíram do restaurante, o menino contou para a mãe, para o pai, voltaram à pizzaria. E a pizzaria, imediatamente, o gerente pegou as imagens e conseguiu, né, mostrou ali o momento em que esse garçom, 23 anos, dedicado ao trabalho, já trabalhava alguns meses lá, entra
e daqui a pouco a gente traz os detalhes. Voltando aqui para esta apreensão de drogas dentro de um apartamento no coração de Porto Alegre, a gente olhando as imagens, Guilherme, tem umas coisas coloridas ali que eu não entendi muito bem, porque eu acho que trabalham muito com a questão de cor, né? Tanto é que a fita isolante, uma que está no carretel aqui, ela é verde, né? No carretel mais à direita vai aparecer. E eu acho que essas 4 cores aqui, percebam, também são fitas isolantes, verde, vermelho, amarelo e azul. Não sei se tem a ver, mas são rolos de fita isolante. Olha ali o carretel à direita, pode parar ali, ó. Ali, ó, e é de cor verde, né? Não sei se tem a ver ou não, se isso tem algum significado, mas me parece que se trabalha muito com a questão das cores. Não sei se a polícia te passou isso. A gente vê que esses pacotinhos aqui, muitos estão na cor vermelha, outros cor verde, não sei, ó, outros em azul ali, não é verdade? Não sei se a polícia passou algo a respeito disso, Sabe-se Guilherme. lá, André, se não é até para distribuir, olha, tal cor é para tal entregador, tal cor é para outro, né? Não sei, né? Ou peso, ou por bairro, por região, não sei, né? Chamou atenção isso, né, Guilherme? Pode ser. Essa teoria do Glauco, ela é interessante. Mas eu te digo o seguinte, ó, André. Às vezes é até uma forma deles identificarem a própria procedência. Deixa eu só te contextualizar exatamente onde é que eu tô aqui. Eu tô agora na parte de cima do viaduto Otávio Rocha, aqui é a Duque de Caxias. E agora, ó, vocês estão vendo aqui, né, a questão da parte do outro lado. Vocês estão vendo o lado do centro. Mas esse apartamento aí, que a polícia descobriu onde estavam todas essas drogas, ficava do outro lado. E agora eu vou esperar o Júlio aqui, ó. Vamos caminhar junto aqui para eu mostrar para vocês exatamente onde era este apartamento em que a polícia descobriu toda essa droga. Vou descer aqui um pouco, ó. E ali embaixo, na esquina da Fernando Machado com a Avenida Borges de Medeiros, foi justamente então onde ficava, em um daqueles prédios ali, a polícia não nos disse exatamente qual, mas este apartamento que servia como depósito de drogas. Ou seja, ele é um imóvel, é uma localização numa região totalmente central aqui de Porto Alegre, praticamente o coração aqui da capital. A gente está exatamente aqui no viaduto Otávio Rocha, né, um monumento aqui da capital, uma construção histórica, e a partir daqui, então, era a base dessa quadrilha que atuava aqui em toda a região do centro, nesse delivery, né, teleentrega de entorpecente. Cocaína e maconha eram as drogas que essa turma aí mais entregava por aqui, André. Lembrando, ninguém foi preso, mas a polícia segue com a investigação. Obrigado, Guilherme Roquette, falando direto do centro de Porto Alegre, 11h54 agora. 100 quilos de drogas de alto valor foram apreendidos pela Polícia Rodoviária e também Receita Federal em Pelotas, no sul do estado. A droga estava dentro de um carro que foi abordado na BR-116. Vamos a mais um giro de notícias. Os policiais abordaram um Argo que seguia em direção a Pelotas. O motorista de 31 anos é natural de Santa Catarina e já tem uma vasta ficha criminal. No porta-malas, os policiais encontraram 100 quilos de maconha e skunk, uma variedade da maconha com teor mais alto do princípio ativo. No carro também estavam 4 quilos de MDMA, que é a matéria-prima do êxtase. O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a Polícia Federal de Pelotas. Em Campestre da Serra, 12 quilos de drogas foram encontrados pela Polícia Rodoviária no painel de um carro. Os agentes abordaram um Palio na BR-116, próximo ao entroncamento com a RS-122. No veículo estavam tijolos de maconha, cocaína e crack. As drogas poderiam render até R$1 milhão aos traficantes caso fossem comercializadas. O motorista de 31 anos já tem antecedentes por tráfico e foi preso junto com a passageira de 28. A droga e o carro foram apreendidos. Muito bem, 21 graus é a temperatura nesse momento. Está nublado lá fora, está nublado. A Estael Cias, nossa meteorologista, está aqui no estúdio. Em seguida vai trazer as informações, como vai ser a segunda-feira e amanhã, feriado, né? Vai chover amanhã no feriado? Em seguida, a Estael Cias vai explicar para a gente. Mas cadê o calor, hein, Estael? Cadê o calor? A gente já está na primavera, já era para ter dia mais quente, não era? Os dias mais quentes, em seguida a Estael Cias vai explicar. Imagens ao vivo de Gramado, também está nublado, chuva fraca, Lago Negro. A gente vê que a temperatura em Gramado agora é de quanto? Temperatura em Gramado, 16 graus, temperatura típico de inverno lá em Gramado, né? 16, não tanto, mas... E agora a imagem do céu aqui de Porto Alegre, 21 graus é a temperatura, mas não chove aqui na capital gaúcha. Aí, ó. Mas o céu está encoberto e praticamente todo o Rio Grande do Sul, né, Estael? Praticamente, em muitas cidades já tem chuva, principalmente metade oeste do estado, isso, né? Em seguida, a Estael vai atualizar para a gente. Agora, uma informação, um recado importante. Quem é associado do Plano Ângelos
conta com uma série de benefícios para levar um estilo de vida mais inteligente e com economia. Entre eles está o Clube Ângelos, que é um clube de vantagens que disponibiliza descontos em diversos produtos e também serviços, como no caso do Burger King, onde o associado tem preço especial em diversos lanches, além de diversas lojas e serviços como 15% de desconto na Centauro, até 25% de desconto nas lojas Marisa, produtos Natura com até 35% de desconto. Alguns produtos das lojas Ponto Frio e GNC Cinemas também são parceiros do clube e têm descontos especiais para o associado. Imperdível, não é verdade? Então, associe-se ao Plano Ângelos. Tenha estes e diversos outros benefícios. Acesse o endereço que está aparecendo aqui na tela para você, ó. www.angelosclube.com.br. Tá? Entre ali e saiba mais informações, detalhes dos planos e também os parceiros. Falar em parceiro, obrigado aos amigos do Clube Ângelos pela parceria aqui com a gente. E atenção, coloca a sirene agora, coloca a sirene. Em Novo Hamburgo, um homem foi preso por praticar aquele crime chamado saidinha de banco. Nesse caso, ele nem saía do banco, era dentro mesmo, ali, dentro da agência. Não esperava, não perdia tempo, Glauco. Chamar de entradinha de banco, então. Porque ele é muito cara de pau. Ele chega ali do lado, como quem não quer nada. Só que o que ele está fazendo? Ele está prestando atenção no que o homem ao lado estava fazendo. Quando ele ouve o barulho da retirada do dinheiro, porque era um saque, né? Ele anuncia o assalto. Detalhe, ele está com uma arma falsa, um simulacro. Uma arma de brinquedo. Mas aí tem aquela história. Ninguém vai pagar para ver e, logicamente, que acaba cedendo, né? A este ladrão que leva o dinheiro. Isso aconteceu mais de uma vez, tá? Os ataques foram feitos dentro desta agência nos dias 11 e 25 de setembro. E no dia 19, olha só, o cara de pau também assaltou um pedestre. Agora tem o seguinte, o ladrão de 35 anos foi identificado, foi preso na sexta-feira à tarde e já foi reconhecido. Né? Não, primeiro ele ali, né? Nem disfarçando. Ele estava ali já botando o olho ali no guichê 1019. Já estava de olho. Só que um detalhe, viu que ele tapou o rosto, né? Com máscara e olhos escuros, mas deixou aparecer, óculos, né? Máscara, óculos escuros, mas deixou um detalhe importante de fora, Glauco. Olha ali. Quer ver? Vê se tu percebe quando ele entra. Olha ali, ó. Presta atenção. Presta atenção. Pegadinha do André, deixa eu ver. Olha ali, ó. Olha ali. Olha ali. Ele deixou. Olha ali. Para a imagem agora. Para a imagem. O detalhe, viu? Ó a perna direita embaixo. Uma tatuagem. Mas também, olha a visão do André Harry. Eu não tinha prestado atenção nisso. Não, o Léo também tinha visto. Dá pra ver, sim. Isso certamente ajudou a polícia para identificá-lo. E ele é tão sem vergonha, André, pela descrição que a polícia passou aqui, é o seguinte, ele esperava não ter movimento, a não ser a vítima, né, nessa sala de atendimento, para fazer o ataque. Ou seja, ficava monitorando. Quando não tinha ninguém, ele ia lá e atacava. Que é a prática, né, Glauco? A saidinha de banco, ela acontece assim. Geralmente 1, 2, 3 do lado de fora, só analisando. Quando tem movimentação, às vezes tem um que entra, fica só de olho. Fica só de olho para ver o que acontece. E aí, neste caso aí, não sei se alguém estava ajudando, ele estava sozinho, mas ele entrou e ele percebeu, porque foi demorado. Esse senhor estava demorando ali para retirar o valor, viu que alguém entrou, percebam, ó, e ele para do lado, com tantos outros caixas livres, eu acho que não tinha ninguém ali dentro mais. Sim, porque ele espera que não tenha ninguém, né? Eram eles dois. Agora eu tô ficando neurótico, viu, André? Imagina. Quando eu tô no banco, eu começo a olhar para tudo que é lado. Esses caras, eles sabem que tem câmera de segurança, né? Então eles, olha, pelo jeito, ó, tanto faz, tanto fez, né? E ali ele tapou o rosto, teve essa preocupação, mas deixou de fora a perna, que identifica, né? Facilmente identificar ali pela tatuagem. Mas ele foi pego, né? Foi pego sexta-feira e já foi reconhecido, quer dizer, não tem escapatória para ele. E pelo visto, mais de uma vez ele já praticava, já vinha praticando. Só nessa agência outras duas e do lado de fora já tinha pego um pedestre. E as agências agora, essa parte, eu acho que fica até às 10 da noite aberto, né? Isso, até porque as pessoas podem perguntar, poxa, mas ninguém da agência reagiu? Não, isso aí não necessariamente no horário de atendimento da agência, mas sim na sala de atendimento, né? A sala de atendimento agora, que difícil, né? Que difícil. A gente sempre fala, a gente tem que se cuidar com tudo.
né? Vai sair, até dentro de casa é perigoso, mas vai sair de casa, tem que cuidar com a porta da garagem, entrar no carro, sair do carro, caminhar, atravessar a rua. A essas alturas é melhor ser glauco, ser pobre e não ter dinheiro na conta. Daí não corre o risco de ir no banco. Daí é uma alternativa. Agora, é um absurdo isso, né? É um absurdo a gente não ter liberdade, né? O cidadão não ter a liberdade de ir numa agência retirar, né, um dinheiro, ainda mais se for à noite. Aí eu fico lembrando das vezes que eu vi, mais uma vez eu vou citar, né, outros países em desenvolvimento, quando a gente leva um susto quando vê o caixa eletrônico na praça, do lado de um banco, um caixa eletrônico, tu olha aquilo assim, sabe, uma coisa que, né, chama a atenção. O caixa à noite, ali, pronto para quem quiser, né? Sacar dinheiro com maior tranquilidade. Que absurdo, né? Outra coisa, André, só para terminar agora, eu estava ouvindo uma entrevista de um especialista falando sobre carros elétricos. Quando chegará ao Brasil essa realidade? Ele disse, como é que a gente vai carregar carro na rua? Se as pessoas não conseguem deixar o carro na rua, os ladrões levam, porque nos países de primeiro mundo o carro fica ligado na tomada na rua. É uma tomada especial na rua. O que vão fazer aqui é o seguinte, é um adaptador para ligar algo nessa tomada. Aqui vão dar um jeitinho, né? O jeitinho brasileiro, fazer uma gambiarra. Mas é verdade, o carro estaciona, na frente tem a tomada, né? O condutor vai lá, liga na tomada e essa energia ali fica à disposição para as pessoas que precisam, né, abastecer com energia elétrica o carro. Agora tu imagina aqui o que são capazes de fazer. Depois são capazes de roubar porque tem energia, deve ter dentro não sei o que, ferro que pode vender e por aí vai. Gente, é difícil assim, né? Mas a gente vai mudar e vai conseguir certamente um dia, né, viver num país civilizado. É o que a gente espera, não é verdade, Glauco? Agora, Glauco, atenção para todo mundo, que a gente vai mostrar agora um caso, uma história extremamente revoltante. Mais uma. Agora, é um alerta importante também. É um alerta importante. Um menino, ontem à noite, 9 anos de idade, foi vítima de um estupro dentro de uma pizzaria. É inacreditável, eu não sei nem só dizer, não tem cabimento algo, não tem cabimento. Mas as coisas sim acontecem. E aconteceu. O colega Lucas Abate está nesse momento em Gravataí e vai trazer as informações pra gente, porque ele era o garçom. E pelo que se sabe, um profissional exemplar até este momento, não é mesmo? Direto de Gravataí, ele. Boa tarde, Lucas. Oi, boa tarde, André, a todos que nos acompanham. Mais uma vez, faz sentido aquela frase que é sempre dita pela Polícia Civil, pela Brigada Militar, que abusador não tem rosto, não tem perfil, não tem jeito. Pode ser qualquer pessoa. E nesse caso, André, era um jovem trabalhador, garçom de uma pizzaria muito conhecida, muito tradicional aqui em Gravataí, que ontem, mais um dia normal de trabalho, estava lá trabalhando como fez nos últimos 11 meses e acabou se envolvendo nessa situação. Tudo isso, André, começou por volta das 9 horas da noite. Uma família estava nessa pizzaria confraternizando, aniversário de algum dos membros, e 2 crianças, de 9 e de 11 anos, foram até o banheiro. Quando elas voltaram, André, depois de alguns minutos, já voltaram bastante assustadas, relatando para a mãe que um homem havia entrado junto com elas no banheiro e abusado sexualmente desse menino de 9 anos. Então, imediatamente, a mãe já chamou o gerente do local, que acionou a Brigada Militar, e os policiais foram até a pizzaria para atender a ocorrência e se depararam com essa situação. Há pouco, eu conversei com o Tenente Bastos, aqui de Gravataí, que atendeu essa ocorrência, e ele nos dá mais detalhes sobre essa história. Ele formalmente nega ali a acusação, dizendo que tinha só simplesmente tocado água nesses garotos aí. Mas o próprio delegado, ontem, quando foi feita a apresentação da ocorrência aí, ele entendeu que tinha bastante elementos para indiciar ele com relação a essa questão de estupro de vulnerável. 12h e 6 minutos. 12h e 6 minutos. Para quem está acompanhando a partir de agora, o colega Lucas Abate está em Gravataí, porque ontem à noite, dentro de uma pizzaria, o garçom, 23 anos, já trabalhava alguns meses nessa pizzaria, abusou de um menino de 9 anos. Lucas, só não ficou muito claro, esse menino entrou com uma outra criança no banheiro e ele abusou dos dois? Como é que foi isso? Só para a gente deixar bem explicado.
Essas duas crianças, André, que eram crianças da mesma família, estavam ali confraternizando juntas, essas famílias, foram até o banheiro ao mesmo tempo, de 9 e de 11 anos. E dentro do banheiro, apenas a criança mais nova, a criança de 9 anos, que foi abusada sexualmente por esse garçom. Então depois eles saíram, né? Saíram do banheiro, voltaram para a mesa, contaram toda essa situação para a família, que chamou a Brigada Militar. E aconteceu nesse meio tempo, André, que o homem, esse garçom, esse jovem de 23 anos, ele fugiu da pizzaria. Então, nesse meio tempo, enquanto a Brigada Militar chegava até o local, analisava as câmeras que foram cedidas pela própria pizzaria, e essas câmeras, André, claro, a gente não tem essas imagens, mas foram analisadas pela Brigada Militar, mostram justamente as duas crianças indo ao mesmo tempo ao banheiro e logo na sequência sendo seguidas por esse homem que permanece alguns minutos dentro do banheiro. O que acontece lá dentro, claro, não tem imagens de câmeras de segurança, mas acaba corroborando com o depoimento, com o relato feito pelas próprias crianças de que uma delas, a de 9 anos, teria sido abusada ali dentro do banheiro. Esse homem fugiu, André, mas foi localizado depois pela Brigada Militar e disse até que estava vindo aqui para a delegacia para se apresentar, para fazer alguma espécie de ocorrência. Disse que não fugiu, mas sim que veio para a delegacia para fazer essa ocorrência. Mas como havia saído do local, tinha todos esses elementos, ele foi preso em flagrante, inclusive permanece, está preso aqui ainda no plantão da Delegacia de Plantão de Gravataí, André. Gente, ontem à noite isso. Ontem à noite. Imagina, Glauco. 9 e 11 anos. Eu estava pensando aqui no meu filho, que tem um pouco mais que isso, mas se ele pede para ir no banheiro, a gente não vai acompanhar, porque ele já está numa idade de ter essa autonomia, né? Agora, nem isso dá para fazer mais. Quer dizer, tem que ir o pai e a mãe no banheiro? Mas que falta de... Olha, que mundo nós estamos vivendo, André. Mas que coisa absurda isso aí. Não, e outra coisa, esses meninos, eles vão sentir agora, sabe-se lá por quanto tempo. Por quanto tempo eles vão ter esse trauma. Não, e eu estava pensando aqui, esse garçom, esse abusador, né? Esse abusador, tanto é que está preso, a polícia prendeu. Ele sabia... Quer dizer, eu não sei qual é o nível, né, do que passa na cabeça, o que é que passa, mas é uma mente bem assustadora, porque ele estava num local rodeado de pessoas, sabia que poderia a qualquer momento entrar alguém, ele sabia que tinha câmeras de segurança, mas mesmo assim se sente atraído para entrar e fazer o que fez, gente. Percebam isto, percebam isto. E nesse período, Lucas... Agora a polícia começa a investigar se alguma outra situação, né? Ele poderia, quem sabe, já ter feito algo, não sei. Mas isso vai ser investigado, obviamente. Agora, é uma preocupação, não é verdade? E o que foi dito por ele, André, informalmente aos policiais militares que estão realizando a custódia dele aqui ainda no plantão, na Delegacia de Plantão de Gravataí, é de que ele teria feito uma brincadeira dentro do banheiro. Ele entrou, ele viu as crianças, entrou e a brincadeira dele seria jogar água nas crianças. Diz que elas estavam brincando ali, fazendo algum tipo de algazarra, jogando água uma na outra e que ele teria também entrado nessa brincadeira. As crianças não gostaram e acabaram inventando essa situação para a mãe. Essa, claro, é a versão dita pelo homem informalmente à Brigada Militar e a Polícia Civil agora vai fazer toda essa investigação, mas já pediu a prisão preventiva dele, que ele permaneça preso durante essa investigação. E André, nós conversamos hoje também com o gerente dessa pizzaria. Nos contou que esse homem era um funcionário comum, sem qualquer tipo de suspeita, já trabalhava há algum tempo lá e inclusive era bastante elogiado pelos clientes e nunca se envolveu em nada parecido. Vamos ouvir o que disse o garçom, o gerente da pizzaria, o Anderson Beluso. A Brigada nos acompanhou, fornecemos as imagens, não apareceu nada concreto, mas apareceu ele entrando no banheiro com as crianças, tá? A empresa tem mais de 20 anos, nunca aconteceu nada nem parecido. A parte administrativa da empresa já fez a demissão por justa causa do funcionário e se pôs à disposição da polícia e da família para dar o suporte necessário. Pois é, aí eu fico pensando, eu não sei se ele já tinha, esse garçom, já tinha alguma passagem pela polícia, o que se sabe a respeito do passado dele, Lucas? André, esse garçom não tinha nenhuma passagem, nenhum antecedente policial.
Isso foi confirmado pela própria Brigada Militar, pela Polícia Civil e pelo próprio gerente, que diz que quando eles fazem a contratação, eles fazem toda uma análise da ficha, de antecedentes, as pessoas apresentam antecedentes e esse homem não tinha qualquer tipo de antecedente e nesse período de 11 meses não se teve relato de reclamações de clientes ou até mesmo de colegas, né, envolvendo esse homem. Então foi algo até que pegou de surpresa o gerente, os outros colegas que estavam no local e presenciaram toda essa situação. André e Lucas, uma coisa muito importante a se frisar aqui, né? A gente está mostrando a fachada da pizzaria, a gente mostrou a palavra do gerente e deixando bem claro aqui, ó, que a pizzaria ela está colaborando, inclusive ela tomou providências em relação a isso. Não vai aqui uma crítica ao estabelecimento comercial, pelo contrário, me parece que está fazendo tudo aquilo que pode dentro do possível. Agora, lembrando também de outras palavras que a gente já ouviu de especialistas, tenha um diálogo com o seu filho. Se é um filho que tem excesso de timidez, que tem vergonha, ele não vai falar isso aí. Os pais não ficam sabendo e de repente essa pessoa aí, que não sei se fez pela primeira vez, vai continuar fazendo. Então tem que conversar com o seu filho, a sua filha, né, André? Não há dúvida disso, e principalmente nos dias de hoje, quando a gente vê um número muito grande. É um absurdo isso, não é novo, não é novo. Muito acontece, inclusive, pessoas próximas dentro de casa, agora percebam aonde que foi acontecer. Quer dizer, numa ida de uma criança ao banheiro, a que ponto que se chega? E, de fato, esse menino precisa de um acompanhamento, porque olha o trauma que fica. E as outras que não têm coragem de falar, como que fica a situação também. Agora, a investigação, não é, Lucas? Certamente vai pegar o passado desse rapaz, computador, telefone celular, vai fazer agora um checklist aí em tudo para ver se, né, se tem alguma pista que indique algo, né, Lucas? Isso, o que acontece a partir de agora, André? O caso ainda está no plantão da Polícia Civil. Daqui a pouco passa para o prédio ao lado, aqui o plantão fica do lado da Delegacia da Mulher. Daqui a pouco essa ocorrência passa para o prédio ao lado e aí sim começa de fato a investigação. O que a polícia vai fazer? Tentar ouvir até naquela forma de depoimento especial, que as crianças são acompanhadas por psicólogos, por peritos, enfim, todo um trabalho especial para ouvir essas crianças e saber exatamente o que aconteceu. Ouvir formalmente esse homem também acompanhado de um advogado e, claro, buscar histórico, daqui a pouco relações, amigos, colegas de trabalho que podem trazer detalhes sobre o histórico desse homem. Mas, por enquanto, ele permanece preso, foi preso em flagrante, a polícia já pediu a conversão desse flagrante em prisão preventiva porque entende que existem sim elementos de que ele cometeu o crime. Primeiro, as câmeras que mostram ele entrando no banheiro e permanecendo alguns minutos lá dentro até a saída das crianças e depois o relato da própria vítima, que detalhou para a mãe, ali para o gerente, para a polícia, como tudo aconteceu. Então esses elementos é o que garantem a manutenção da prisão desse homem. André, é bom a gente destacar que a pizzaria conversou com a gente, hoje se colocou à disposição, relatou tudo isso e até o gerente, o Anderson, dá para ver nas imagens, bastante abatido, ainda abalado, disse que permaneceu durante toda a madrugada acompanhando a situação na delegacia de polícia, diz que está disposto, né, a falar tudo o que pode falar, dar todos os detalhes, fornecer todas as câmeras para essa investigação, André. Muito bem, obrigado, Lucas Abate, pelas informações. Está aí, fica sempre esse alerta, mas que coisa absurda. A gente vai aguardar e vai acompanhar sim, vai aguardar e vai acompanhar essa investigação. 12:16 agora, amigos e familiares do Wagner Novato protestaram contra a morte do ambulante lá em Alvorada, lembram? Ele que foi morto na frente de um açougue. Pois é, domingo, ontem, completou uma semana da morte dele. Ele foi espancado depois de reclamar do preço da carne. Com balões e vestindo camisetas com o rosto de Wagner, os manifestantes caminharam pela Avenida Getúlio Vargas, a principal via de Alvorada. Na porta do açougue, cartazes com pedidos de justiça foram colados. E Rúbia, a viúva de Wagner, soltou uma pomba branca, em um sinal de pedido por paz. Ele era uma pessoa de um coração enorme, que não merecia o que fizeram com ele.
Ele tinha tanto para viver, tanto ainda por fazer. O ambulante morreu no hospital há uma semana depois de apanhar por ter reclamado do preço da carne. Câmeras de segurança flagraram o momento em que Wagner foi levado para o lado de fora do açougue por Luciano Ribeiro. Em seguida, aparece um funcionário do estabelecimento, Luciano Monteiro, que começa a empurrar Wagner para trás. Santos é quem acerta os 2 socos que derrubaram o ambulante. Mesmo inconsciente no chão, Wagner ainda recebeu um pisão de Monteiro. Ele estava no chão. Eu chamei muito por ele. Ele parecia estar dormindo porque ele roncava. E dali pra diante, nossa, eu não sei como é que eu tô aguentando. É bem difícil. Eu não tive coragem de assistir nenhuma imagem. Os 2 agressores respondem por homicídio qualificado e permanecem presos. Os advogados alegam que a morte foi acidental e que os suspeitos não tinham a intenção de matar o ambulante. Versão que a esposa de Wagner não aceita. Eu não quero que ninguém passe pelo que eu estou passando. E eu quero justiça, sim, porque eu quero que eles paguem o que tem que pagar. Não é, tá preso agora, mas amanhã vão estar soltos. Não, eu quero que eles paguem pelo que eles fizeram, porque o dano que eles me causaram não é irreversível. Essa senhora aí, né, quando ela fala do mal que fizeram para ela tem agora uma filha de 20 anos, inclusive eles eram avós já, né, jovens, mas eram avós, deixa a neta, deixa a filha, uma criança de 4 anos e um menino de 2 meses, imagine. E outra coisa, não tiveram a intenção de matar, então só explica primeiro por que bateram, começa por aí. Por que bateram? Por que saíram batendo? Para que foram em cima dele? Explica. Que explicação se tem para isso? Qual foi o desentendimento? Qual foi o problema? Nada justifica. A morte parece ali que foi um detalhe, não tinha intenção. Como assim não tinha intenção? Como que não tinha intenção? Quem tem uma atitude como essa está assumindo, sim. Está assumindo o risco. Bater daquele jeito com que intenção? Explica. Talvez o que explique é o que eles fizeram antes. Eles disseram que tinham, os 2, os que mataram, disseram que tinham ido a uma festa e que tinham bebido. Agora, explica, mas também não justifica. Também não justifica. Se sabe que bebe, que perde o controle, não sai de casa. Não põe o pé para fora e nem pega telefone celular. Primeira coisa. E aí o que fizeram? Agressões sem cabimento. Não faz nenhuma menção. E mesmo que tivesse feito, mesmo que tivesse reclamado, com todo o direito reclamado do preço de tudo que está nas alturas. De tudo. Partem para cima dele e o resultado é esse homem morto. É inaceitável. A gente não pode deixar isso passar. A gente não pode. Não tinha intenção. Como que não tinha intenção? Como que não vai ter intenção fazer o que fizeram em cima dele? Olha ali. Olha ali. E vai em cheio com a mão. Como que não vai ter intenção, gente? É história para quem? Quer contar historinha para quem? Tem que assumir. Sim, erraram. Erraram e morreu. Não tinha intenção. Não tinha intenção, pelo amor de Deus. Um soco daquele jeito. Só aquele soco ali já mata alguém. Inaceitável. E a gente não pode tolerar isso. Não pode tolerar. Por isso eles estão presos e vão responder por isso. Meio-dia é revoltante, Glauco. É como disse um senhor esses dias, entrevistado pelo Lucas, na frente do açougue. Eu vou começar a elogiar, ao invés de reclamar do preço das coisas, para não correr o risco de me matarem. É assim que as coisas estão, pelo amor de Deus. Ô André, quem sabe então eu vou começar a beber para resolver as coisas daquele jeito que eu sempre imaginei, com violência. Resolve alguma coisa? Não vai absolutamente nada. Bobagem. Quer beber, fica trancado dentro de casa para não correr o risco de fazer uma besteira. O mínimo que pode se fazer. E não são crianças, são 2 bem adultos. Não tinham passagem, estragaram a vida deles também. Não tinham passagem nenhuma pela polícia. Aliás, pessoas reconhecidas, inclusive, na cidade, com familiares, políticos, enfim, não sei. Não sei em detalhes. Mas a imagem mostra tudo. O delegado disse, a imagem mostra tudo. Ele não fez nenhuma reação. O Wagner, trabalhador, tinha uma agropecuária junto com a irmã, teve que fechar por causa da pandemia.
E por isso que ele se transformou em vendedor ambulante para sustentar a família. Trabalhava honestamente. Inclusive, entra no açougue com a sacola do que ele tinha vendido ou que sobrou da venda e com o dinheirinho da férias do dia para comprar uma carne. Desesperado, trabalhador, não estava assaltando e nem se divertindo, bebendo em lugar nenhum. Ele foi comprar carne, alimentar o filhinho de 2 meses, o de 4 anos. A netinha talvez ajudava a sustentar. Pois foi morto assim. Uma coisa absurda. Nós não podemos aceitar isto. Não podemos aceitar, porque senão vai entrar no senso comum, no comum. Não podemos aceitar isso. E é nosso papel cobrar e nós estamos fazendo, André. E estamos fazendo. E revolta, porque hoje foi com o Wagner. E amanhã pode ser com quem? Com quem? Recentemente a gente já mostrou um outro caso de violência, o do próprio árbitro. O árbitro que até então tinha sido liberado do hospital e agora se descobriu uma lesão na vértebra. Vai ter que ser operado. E o Glauco tem mais detalhes sobre isso. Não é com gravidade a cirurgia, não interessa. São 3 meses afastado, no mínimo. E o trabalho? Como é que faz com o trabalho? Quem é que vai sustentar a família? Mais um pouco, Glauco. Ele tinha morrido ali. Claro. Ele teria morrido. 3 vezes este agressor, já era a 3ª confusão dele em campo. Outra vez pegou um lancinho e bateu agrediu o pai de um outro jogador. E aí a gente pergunta, né? Pode uma pessoa dessa continuar no futebol? Não pode. Não pode. O que ele fez, gravíssimo. Ele foi liberado. Mas olha a situação agora desse árbitro. Então, assim, a gente não pode aceitar. Não podemos aceitar em hipótese alguma. Não podemos banalizar as coisas. Morreu, reclamou do preço da... Não, pelo amor de Deus. O que foi que esse gerente que tinha ido buscar não sei o quê, uma chave, por que ele tomou as dores assim porque alguém reclamou? Não, vamos ter que explicar melhor. Vamos ter que... Olha aí, gente, olha aí. Mas descarregou toda a raiva que ele tinha. Os dois descarregaram nesse rapaz. Sabe? É inaceitável, Glauco. É inaceitável. E teve uma outra cena mais recente, eu só não estou lembrando, desde a semana passada eu estou tentando lembrar, de uma agressão assim do nada também que aconteceu. Teve essa, que o resultado foi da morte dele, teve a do campo, mas teve um outro caso que não estou lembrando agora. Não foi em Bagé que um senhor estava passando na rua e recebeu um soco desferido por uma pessoa lá aleatoriamente? Eu acho que foi um outro, mas enfim, casos que têm se repetido. É a pandemia? Não, peraí, gente, peraí só um pouquinho. Não, peraí só um pouquinho. Vamos parar um pouquinho. A situação está difícil para todo mundo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o aumento da gasolina de novo. Se cada aumento que tiver a gente não puder reclamar, ou não puder falar, ou não puder desabafar, pelo amor de Deus, aonde que a gente vai parar? Então, assim, a situação está difícil para todos nós. Para todos nós. O que esse rapaz precisava ter naquele momento ali, Glauco? Ele precisava ter um atendimento desse gerente que estava de folga, não era gerente, também a gente não sabe ao certo, mas ele estava de folga. Meu amigo, tá caro. O senhor não sabe como tá caro. Mas vamos ver uma alternativa. O senhor precisa... O que o senhor queria comprar? Sabe? Vamos buscar alternativas. Tem tanta alternativa. Quem sabe era isso que ele precisava? Ficar revoltado. Poxa vida, todo mundo tá ficando porque o preço de tudo tá subindo. As coisas estão aumentando, sim. Estamos com uma inflação bastante alta. Agora, vamos parar um pouquinho. Vamos parar e vamos respirar e vamos pensar nas nossas atitudes. Porque uma atitude nossa, tu não atinge só o outro, tá atingindo a ti próprio. Olha as famílias desses dois. Não, estou imaginando os filhos vendo essa imagem. Essa imagem vai ficar pro resto da vida. Gravada, inclusive, né? Exato. Então, assim, poxa, vamos parar um pouquinho e pensar nas consequências antes de agir. Pensar nas consequências, Glauco. Acho que isso que acontece. As pessoas não estão pensando nas consequências. Só pensa na atitude. Vou bater ele e descarregar a minha mão em alguém. Tá, mas espera aí só um pouquinho. É bom para tu fazer isso? Não, não é bom. Então eu não vou bater. Sim, uma coisa básica e simples, né, que todos nós, mínimo, deveríamos fazer.
com todas as nossas atitudes. Agora, sair desse jeito, beber, como eles disseram que beberam, você teve ou não teve influência, não é eu que vou dizer, e isso faz parte de toda a perícia, mas eles disseram que tinham bebido, talvez até para dizer, pô, né, como se tivesse uma desculpa. Não, se tu vai beber, eu já disse e repito, não pega telefone celular para não fazer besteira, não sai de dentro de casa. Não dirige. Não vai dirigir e por aí vai. Quer dizer, coisas simples e básicas que nós não podemos perder, senão o que a gente perde, vidas de pessoas como esse cara aqui, um trabalhador que perdeu a vida porque fez uma queixa do preço da carne. Vamos mudar de assunto. Meio-dia 27 minutos, meio-dia 27. Uma operação integrada para coibir acidentes lá na RS 239, no Vale dos Sinos. O resultado, 2 prisões e 3 boates interditadas. Isso aconteceu no final de semana, na reportagem nos detalhes. Após 4 acidentes fatais em menos de 10 dias, o alerta que já estava ligado se intensificou. A ERS 239, no trecho entre Campo Bom, Sapiranga e Parobé, é uma das principais preocupações do 3º Comando Rodoviário da Brigada Militar. A ação da noite de sexta procurou alertar sobre os riscos da imprudência no trânsito e, de quebra, coibir outras ações criminosas. A maioria absoluta dos acidentes nas rodovias estaduais do Rio Grande do Sul acontece no período da noite. Aqui, nesse trecho da ERS 239, a iluminação ainda ajuda, mas essa não é a realidade em outros pontos da estrada. A presença de casas noturnas no trecho também é um agravante, já que muitos motoristas pegam o volante depois de ingerir bebidas alcoólicas. Então a operação tem como foco os estabelecimentos comerciais, boates, casas noturnas, lindeiras da rodovia, mas também a abordagem de condutores por meio da fiscalização, de barreiras policial e do uso do controlador eletrônico de velocidade. Já na primeira barreira, em um posto de gasolina de Sapiranga, um homem de 37 anos com passagem por ameaça foi flagrado com uma pistola 9mm, com numeração raspada. Ele se recusou a fazer o teste do etilômetro e foi levado para a delegacia de Novo Hamburgo. Na sequência, em uma casa noturna a poucos quilômetros dali, 28 pessoas foram autuadas por descumprimento de medidas sanitárias. 3 caça-níqueis foram apreendidos e o local interditado. A gente fez a vistoria, referente ao plano de prevenção contra incêndios e constatou-se que ele não possui PPCI. E o alvará, no caso, ele não tem, E as medidas de prevenção contra incêndio não tem nenhuma no local também. Por esse motivo, cabe a interdição do local. O balanço final somou 186 pessoas abordadas, 4 CNHs recolhidas e 4 autuações por recusa ao bafômetro. 3 boates foram interditadas e houve ainda uma prisão por tráfico, além da prisão por porte ilegal de arma de fogo. Os condutores abordados aprovaram as ações de fiscalização. Aprova, na verdade é importante, Muito importante. Concordo com a abordagem. O senhor acha que é importante? Eu acho que é importante. Muito bem, e é isso, Glauco? O que é importante a gente sempre falar, a gente vem desde a semana passada, que aconteceram uma série de atropelamentos, cada dia morria uma pessoa na 239, não pensa que terminou. Continua uma rodovia com muitos acidentes, principalmente agora no final de semana, vários acidentes, Glauco. Eu usei a 239 na sexta-noite, passei por tudo isso aí. Lembrou de quem? Lembrei do André falando tudo. Agora, tem motorista que não tem condições. Os caras não respeitam nada. É um absurdo aquilo lá. Foi na semana passada, foi flagrado um carro andando a 150, isso? Uma coisa assim, velocidade de decolagem. Inacreditável. Então não adianta, o problema é falta de radar. A falta de fiscalização, até poderia ter mais radar, até poderia ter mais fiscalização, mas agora o que deveria se ter, assim, que é a educação do motorista, a preocupação com as pessoas, tu tem que ver o que é aquela rodovia. Se alguém estiver lá perto, vai lembrar de mim, vai por volta de 5 da tarde, e para e fica olhando. É uma região que há muitas indústrias calçadistas. E é aquele horário da saída. Então, e Sapiranga, todo o Vale, Dois Irmãos, o pessoal anda muito de bicicleta. Então, Glauco, é assim, é gente atravessando a 239 e nós vamos falar sim, sabe por quê? Porque nós somos a voz das pessoas, a voz da comunidade, a voz desses moradores que moram ali perto e que perdem famílias, que perdem amigos pela violência no trânsito.
Tem pouca passarela? Tem pouca sim. Precisaria ter mais? Sim. Ah, ela resolve? Nem sempre, porque muita gente prefere atravessar do que subir a passarela, até porque às vezes já disseram que tem drogados lá em cima. É um problema, sim. Entendemos todos os lados. Agora, o comportamento do motorista, as pessoas andando no acostamento, pouca iluminação, é o que eu disse. Prefeitos não têm dinheiro para colocar lâmpadas em toda a extensão, que coloque um poste, faz uma parceria com empresa. Eu tenho certeza que as empresas são as mais preocupadas também com a questão da segurança, porque os seus funcionários estão ali atravessando. Um poste de luz em Araricá, por exemplo, no acesso principal já ia ajudar muito. A gente anda nessa estrada, tu não enxerga o acostamento. Se é uma pessoa com roupa escura, menos ainda. Então não adianta, é uma série de iniciativas, mas principalmente o comportamento do motorista, que em meio a esse caos todo que se transforma, ainda dirige embriagado, em alta velocidade, fazendo racha e por aí vai. Ou seja, o comportamento do motorista precisa melhorar e muito, saudando aqueles que fizeram o teste e negativo e saudaram, acharam importante que se tenha essas fiscalizações. Muito bem, 12h33. Falamos há pouco do aumento de preços, da carne e tudo mais, pois a gasolina e o gás de cozinha estão mais caros. Com os novos preços é preciso ter criatividade e improvisar. Os detalhes na reportagem. Em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre, moradores madrugaram para garantir um lugar na fila para comprar o gás de cozinha por R$ 50. Mas só 100 pessoas conseguiram. A venda pela metade do preço foi um protesto do Sindicato dos Petroleiros por causa dos aumentos constantes. Em Porto Alegre, o botijão de 13 quilos passou de R$ 100. Com 8 pessoas em casa, Dona Doroteia já teve que improvisar. Fiquei sem gás uma semana, cozinhando em forno elétrico, micro-ondas, em churrasqueira. Depois de 95 dias, a Petrobras reajustou o preço do gás de cozinha em 7,2% nas refinarias. O mesmo índice foi aplicado no litro da gasolina para as distribuidoras. Na capital gaúcha, o combustível já é encontrado a R$ 6,80. A Petrobras explica que os aumentos refletem o preço internacional do petróleo, que tem subido no mundo todo. Com a queda dos indicadores da pandemia e a volta gradativa da atividade econômica, houve um aumento na demanda pelo produto. Outra explicação é interna: a forte valorização do dólar em relação ao real, que afeta toda a política de preços e chega até o bolso do consumidor. É preciso repassar isso, né? O cara que trabalha no frete não consegue segurar, né? O setor que trabalha no frete não consegue segurar para si esse custo. Ele precisa repassar. Isso vai terminar lá no supermercado, lá na prateleira do supermercado. Segundo o IBGE, o gás de cozinha já acumula um aumento de quase 35% em um ano. E a gasolina de quase 40%. O novo reajuste mudou os planos de muita gente que pretendia viajar no feriadão. Não dá para te andar como tu andava antes. Vão ter que curtir a nossa cidade mesmo, né? É uma alternativa. Agora, eu fiquei impressionado, gente, com aquela fila. Coloca ali na imagem de novo. Isso não é imagem de arquivo. Veja a necessidade da população, Glauco. Olha aí a fila, gente, para garantir alguns reais de desconto no preço do gás. Tem uma outra imagem que mostra uma fila também, se a gente puder mostrar outra. É assustador, Glauco. E isso me dá um medo quando fala em improvisar, André. Porque tem gente usando álcool, tem gente usando qualquer tipo de coisa combustível. Isso é um risco danado, é muito perigoso. Aí a alternativa que as pessoas têm, né? A lenha. Pô, tu vai comprar lenha, só se tu vai catar lenha por aí. Tu vai comprar um pacote de lenha, 17, 20 reais um pequeno. É caro. Então vai usar o elétrico, o forno elétrico para o preço da luz, né? Na casa do chapéu. E outra coisa, tem outro aumento que vai aparecer em breve, anota o que eu estou falando, Glauco. Muitos carros estão sendo fabricados, mas não estão ficando prontos por falta de peças. Os condutores, por falta dos condutores também, não só os condutores, falta de peças. Com isso, o preço do carro está aumentando, tá? O preço dos carros está aumentando, tanto dos novos como os seminovos. Muito carro no estoque.
o preço da FIP, a tabela FIP, também está aumentando, que vai refletir no preço do seguro e no preço também de IPVA. Anotem o que eu estou falando. Então, assim, a gente tem aí pela frente uma série de aumentos. É preocupante a situação. Agora, eu só quero entender, me ajuda, mais uma vez. Tá? As explicações a gente sempre tem. Mas aqui, passando Torres, você anda 10 quilômetros, você chega num município de Praia Grande, em Santa Catarina. Ali, 10 quilômetros de Torres. Ali, o preço, no final de semana, da gasolina estava R$ 5,70. 5,70. Aí eu pergunto, essa matemática toda, tem o preço de tabela, o cálculo do preço da gasolina no Rio Grande do Sul, ele prevê, é um troço, uma coisa assim meio, né, é o chamado, não é preço de tabela, tem um outro nome, é um preço referencial, um valor de ICMS de projeção, por isso que se tem esse valor com projeção e que geralmente ele fica mais alto. Então a nossa gasolina, sim, ela é mais alta do que em Santa Catarina, não há dúvida disso. Agora de 5,70 aqui muita diferença, no estado vizinho, né? A gente está pagando aqui quanto já? 6,40, 6,50, 6,60 lá Olha, na fronteira se pagar em Bagé. 6,40 tá bom, viu? Eu tô a 7,11 em Canela. R$ 7,11. 6 aqui, ó, o Guilherme me passa, 6,39, não, 6,59 em Porto Alegre, 7,11, eu só imagino em Bagé. Alguém de Bagé nos acompanhando, manda pra gente para saber quanto que tá a gasolina, porque essas alturas eu acho que Bagé já tá batendo nos R$ 8,00, gente. Eu lembro, repito, no início da pandemia, lá por abril, maio, eu tenho uma foto para provar o valor da gasolina aqui em Novo Hamburgo, R$ 3,80. 3,80. Nós já estamos aí a quase 6,80. Imagina, o aumento ele chega a 50% ou até mais. Quer dizer, a gente tem que ficar bastante atento. E se reflete em todos os produtos, né? Aumenta o combustível e se reflete em tudo. Daqui a pouco o frete vai aumentar, aumentando o frete por causa do diesel. Tudo que é transportado aumenta também de preço. E aí, o que é tudo? Tudo é transportado, né? Tudo é transportado, então não tem jeito. Mas seguimos acompanhando tudo isso. Novo aumento da gasolina praticamente toda semana, não é mesmo, Estael Cias? Aliás, a Estael vai falar daqui a pouco sobre o tempo. Previsão do tempo de chuva para essa semana. Agora um pouquinho mais de movimento lá em Gramado, no Lago Negro. Em Gramado, temperatura 16, 17 graus. Um dia típico, quase típico de inverno, pelo menos na cara, né? No aspecto de dia de inverno nublado. Tá aí. E em seguida a gente vai saber como é que vai ficar essa semana o feriado, se é com sol ou chuva. Vamos distrair um pouquinho? Vamos distrair um pouquinho? Tem um recado importantíssimo da operadora TIM. Tem coisa melhor do que ouvir música sem parar? Coloca aí, Douglas. A operadora TIM está com uma novidade, que é isso mesmo, a música não para. Agora no TIM Pré-Top você tem Deezer Go grátis, são milhões e milhões de músicas para você ouvir onde quiser. É TIM Pré-Top, mas pode chamar de TIM Pré-Pop, TIM Pré-Rock, TIM Pré-Funk, TIM Pré-Sertanejo, TIM Pré-Música Gaúcha, é o estilo que você escolher. É para explorar todas as possibilidades da música. Mas sabe o que é melhor nisso tudo? É tudo isso sem descontar da sua internet, sem interromper a sua música com anúncios e sem você pagar nada mais. E ainda tem 8 GB para curtir muito da internet. Vai ficar aí parado, Léo? Não! Vem logo para o TIM Pré-Top e aproveite esta super oferta. Muita internet mais WhatsApp por R$ 15 por 15 dias. Mais uma vantagem que a operadora TIM traz para você. Quem compara, vem para TIM. TIM, imagine as possibilidades. Vai aí o somzinho, Douglas. Eu preciso fazer uma aula de dança aí, porque essa minha dança de música moderna não está muito boa. Tem que ser o TIM pré-valsa a próxima vez. Vamos botar TIM pré-valsa. Aí eu danço uma valsa. 12h e 41 minutos agora. Você já ouviu falar em insegurança alimentar? Esse termo ele é usado para pessoas que não têm acesso a uma quantidade adequada de comida ou alimentos de qualidade. Esse é um dos temas da Semana da Alimentação 2021. A fome é um dos maiores efeitos colaterais da pandemia. Um estudo feito no final de 2020 por uma universidade da Alemanha, em parceria com o Brasil, revelou que a insegurança alimentar já atinge mais da metade da nossa população.
Milhões de pessoas passam fome, milhões de pessoas estão em situação de insegurança alimentar, ou seja, não têm uma alimentação adequada, não têm acesso à alimentação. Então, em 2021, além de a gente falar sobre os hábitos alimentares, a gente quer também sensibilizar as pessoas para essa causa que é tão importante. A Semana da Alimentação acontece em mais de 150 países. O movimento nasceu no início da década de 80 para sensibilizar as pessoas para buscar uma alimentação mais saudável e balanceada. Mas a insegurança alimentar não é só a falta de alimento, ela também contempla a qualidade no acesso à comida. A pessoa ela pode ter acesso a alimentos, né, e pode estar se alimentando mal. Por isso a importância de uma alimentação saudável e variada. Para dicas de nutrição sobre como se alimentar melhor, aproveitar bem os alimentos e receitas, você não pode perder a Semana da Alimentação 2021. Ela acontece do dia 11 ao dia 16, tanto no Facebook quanto no Instagram do Sesc RS, em uma parceria com o programa Mesa Brasil. Tá aí, mais um importante recado do Sesc. Deixa eu só aproveitar e falar em segurança alimentar. Deixa eu falar, cadê o Glauco? Oi, Glauco. Tudo bom? Glauco, tem um surto, não sei se você já ouviu falar, aqui no Rio Grande do Sul, de uma doença que causa diarreia aguda. Tá? Tem diversos municípios, né, com pessoas que estão transmitido pela água, pelo próprio alimento. Então, a gente pode até falar durante a semana aí, né, Luciano? Amanhã já estamos até produzindo. O Guilherme Fadanelli, lá de Caxias, está preparando muito pelo interior do estado essa diarreia aguda. Então, também, né, muito a ver com alimentação, com consumo. E não se limita a crianças, hein? Então, preste atenção. Não. É verdade. Mas amanhã a gente vai trazer todos os detalhes. 12h 43 minutos. Glauco, me ajuda. Como fica a previsão do tempo para a semana? Olha aí, Canela ao vivo, movimentado. É Gramado, perdão. É que eu gosto muito de Canela também, por isso que eu falo de Canela. Mas aí é Gramado, Avenida Borges de Medeiros, no centro de Gramado. A temperatura lá é de 17 graus. E como fica o tempo durante a semana e o feriado? Em seguida, a nossa meteorologista querida Estael Cias já está preparada, em seguida vai trazer os detalhes. E o Grêmio, Felipão se foi. Quem chega para o Grêmio, Glauco? Boa pergunta, quem sabe a Estael ajuda a responder, né? Temos alguns candidatos, mas quem vem, hein? A Estael é gremista, quem que é a Estael? Quais Olha desses? Tem um quarto nome para... Mano, a Estael já escolheu o Mano. Só que o Mano teria dito assim, ó, neste momento é desumano. Depois do intervalo. Muito bem, já estamos de volta com a SBT Rio Grande, 12h 48 minutos. Vamos lá para a redação. Glauco tem informações, atualizações a respeito deste caso que nós mostramos desse menino, né? Um homem, um garçom, está sendo investigado por ter abusado do menino de 9 anos no banheiro de uma pizzaria na noite de ontem, Glauco. Rapidamente resgatando, 2 meninos foram até o banheiro e teriam sido molestados, né? Mais especificamente esse de 11 anos, pelo garçom. Nós abordamos agora, o Lucas Abate conseguiu entrevistá-lo lá na delegacia de polícia. Vamos ouvir o que ele falou. Eu não segui essas crianças, eu entrei primeiro dentro do banheiro. Entrou ali, entrei dentro do box, essas crianças começaram de algazarra, começou a gritadeirinha, falação, eu não fiz nada, não tava dentro do box. Na hora que eu abri o box do banheiro, uma das crianças estava mijando dentro da pia do banheiro. A única coisa que eu fiz, eu só peguei aquela água que estava em cima da pia, toquei nele, única coisa. Bom, e a polícia, portanto, a partir do depoimento dele, vai seguir com a investigação e esperamos que tudo seja esclarecido. Muito bem, Glauco, 12h50, faltando 10 para 1. Agora está na hora da gente falar da previsão do tempo para esta semana. Muito bem, Estael Cias. E aí, Estael, o que a gente tem aí? Tantos assuntos para a gente falar, não é verdade, Estael?
Bom dia, André. Bom dia, Glauco. Bom dia para todo mundo. Pois é, primeiro vamos falar do sábado, que nós tivemos uma chuva muito forte. Pois é, foi um evento extremo num curto espaço de tempo. Alguns municípios como Horizontina, 3 de Maio, Três Passos, onde um rapaz que estava fazendo uma trilha de jipe acabou sendo levado pela correnteza e não conseguiu se salvar. Eram 2 pessoas, um conseguiu salvar, o outro não. E em razão desse volume de precipitação, choveu praticamente a chuva de um mês inteiro em poucas horas. E aí tivemos transbordamento de arroios, de rios. A correnteza foi muito forte, invadiu áreas ribeirinhas e acabou provocando aí essa verdadeira tragédia lá na região de 3 de Maio, no município de 3 de Maio. A quantidade de água, um volume muito alto. E foi de repente, né? Então, realmente, quem estava fazendo a trilha talvez não imaginasse que isso ia acontecer. A trilha foi aonde, Estel? 3 de Maio, A trilha foi 3 de Maio. Não, em São Francisco, eu sei, um rapaz de 30 anos. Jet ski, um jet ski, por causa da cheia também. Da barragem, caiu de uma altura de 10 metros, também morreu, perdeu a vida. Infelizmente, esses temporais muito fortes, às vezes, surpreendem mesmo, né? E o que nós temos para hoje é 2 cenários. Estava falando da temperatura lá em Gramado, de 16 graus. No sul do estado, na região da Costa Doce, a temperatura é de 14, 15 graus, enquanto que lá na região onde teve chuva no sábado, faz 26. Então, a gente tem um grande contraste térmico no Rio Grande do Sul. Chove neste momento na Campanha, na Serra Sudeste, na faixa central do estado. Essa instabilidade vai avançar aqui para Grande Porto Alegre. E em termos de acumulado de volume de precipitação, para hoje, esperamos volumes que vai chover também nessas áreas do noroeste, onde agora a temperatura é alta. Segue chovendo por aqui. Essa instabilidade chega à Serra e a Grande Porto Alegre com mais intensidade nas próximas horas. Pode trazer algum temporal isolado com granizo, com vento, com raios, justamente em razão desse contraste de temperatura. Aqui faz frio e lá a temperatura é de 26 graus. Para hoje à tarde, vamos colocar aqui o mapa do Rio Grande do Sul para ver a temperatura em razão desse contraste. A gente fica com temperatura mais alta por lá, não vai mudar muito, porque agora começa a fechar o tempo nessas áreas das Missões. 21 graus em Santa Maria, 24 em Novo Hamburgo, a temperatura em Caxias do Sul na casa dos 20 graus e 19 em Pelotas. Para amanhã, feriado, Dia das Crianças, o que vai acontecer? Olha, vejam só aqui o mapa do Rio Grande do Sul. Centro e oeste do estado não chove, então vai dar para aproveitar, a criançada vai fazer muita folia na rua. Mas vai estar nublado ou tem sol? Vai estar meio nublado, vai estar nublado, mas dá para aproveitar. Olha, tem que passar filtro solar, hein, quem for ficar na rua. Na faixa norte e leste, chove principalmente pela manhã. Então, aqui na Grande Porto Alegre, no litoral e na Serra, pela manhã ainda tem instabilidade de chuva, melhorando à tarde e aí se aproveita mais no período da tarde, com previsão de temperatura em elevação, André. Vamos ter uma folga desses dias tão gelados. Olha, faz 30 Tava dias. Na hora, né, 30 dias que não temos uma marca de 30 graus. É um trava-língua aí. 30 dias. Tem 30 graus em Porto Alegre. E nós devemos ter, então, um aquecimento acontecendo aqui, ó, entre quarta e quinta. Amanhã já esquenta um pouquinho. A gente tem sol à tarde, 26 graus. Quarta e quinta-feira com marcas pertinho ali dos 30 graus em Porto Alegre, mas no interior, Missões, Fronteira Oeste, região central, a gente vai aos 30 graus, mas é um período bem curtinho, André, porque depois vem chuva na sexta-feira e a temperatura volta a cair. E olhando mais para frente, a gente olha a segunda metade de outubro ainda com muitos dias a menos e até com frio. O próximo fim de semana, por exemplo, poderemos ter marcas abaixo de 5 graus. Daqui a pouco vai ter neve no Natal aqui. Quem sabe, seria legal. Mas é isso, essa temperatura amena vai persistir ainda no mês de outubro. O começo de novembro ainda fresquinho com temperatura amena. E o calor, aquele calor de pegar praia, piscina, na segunda metade de novembro, especialmente em dezembro. Então, vai demorar um pouco. O guarda-roupa ainda tem que estar naquela fase de transição. Um pouquinho de roupa de calor, poucas, mas a maioria roupa mais amena, alguma blusa de manga, porque realmente a temperatura está difícil aí de conseguir subir. Muito bem. Então, a gente agora se encontra na quinta-feira, é isso? Quinta-feira falando com aí calor. Pelo menos um espacinho aí. Uma brechinha de calor. De calor aí. E lembrando que nessas trocas de temperatura, como vem chuva, na quinta-feira tem risco de temporal? Exatamente. Esse ar quente é combustível, aí de quinta para sexta ele pode trazer temporal mesmo. Beijo grande, bom feriado. Até quinta-feira, Estael. Até lá. Muito bem. Agora faltando 5 para 1, a gremista Estael Cias aposta que no Mano, né? No Mano Menezes como novo técnico, será? A gente vai falar agora de esporte. Entra em campo, bateu Schenck e Glauco Paza. E aí, Schenck? Boa tarde, Schenck.
Mais uma informação, André, para você. Opa. A gente já viu antes que o Roger Machado não gosta de assumir comando de time na reta final de temporada, né? Isso. Mano Menezes também não. Opa! O staff do Mano Menezes, o pessoal que agencia o Mano Menezes, falou que ele só vai trabalhar agora ano que vem. Esse ano, não. E aí? E aí que, bom, em primeiro lugar, beijão para dona Marília, 90 anos no dia 15 agora, e ela está nos acompanhando. Beijão, dona Marília. Se a senhora souber quem é o novo técnico do Grêmio, por favor, liga pra gente. Aniversário, a Marília é minha mãe, viu? Ela fez aniversário dia 15 e daí aniversário do Grêmio. Né? Ué, que é isso? Eu? Olha aí, ó, o Vicente disse que tem que ser o Glauco Paz, o novo técnico do Grêmio. Ó, o Vicente. Não, mas só um pouquinho. É o seguinte, ó, pagando bem, que mal tem. A Eliane ali, ó, vai ter que ser alguém bem corajoso, viu? E é mesmo, porque assumir essa barca aí tá difícil, gente. Põe o D'Alessandro como treinador, tem que colocar uma pessoa que ganhe no grito, Thiago Silva. Olha, isso é uma reclamação, né, Glauco? Mas aí é o seguinte, ó, já estão misturando as bolas aí. Ô, Glauco, o que tu faria se fosse o técnico do Grêmio? O que tu mudaria agora, assim? Chegou, tem que mudar alguma coisa. Vamos dar o quê? Discurso. Não, o discurso eu acho que sim, né? A informação que eu tenho, isso é uma coisa de bastidores, é que o Filipão realmente não tinha um bom relacionamento dentro do vestiário. Aí fica aquela questão, se os jogadores não gostavam ou não entenderam, tá? Isso aí é outro aspecto. Mas a primeira coisa é estabelecer um diálogo com o vestiário. Ô, Glauco, a informação que a gente tem de bastidor é que os jogadores não compravam o discurso da estratégia do Felipão. Porque o Felipão joga com um time bastante defensivo. Como jogou contra o Santos, a gente tá vendo aí. E é um modo totalmente diferente do Grêmio jogar. Exato. O Felipão ontem mudou de novo a escalação, né? Mudou para 3 zagueiros, 2 volantes e mesmo assim o Grêmio tomou um gol no minuto final. Gol do Wagner Santos, 1-0. Tá difícil a vida do Grêmio. A gente não quer nem botar a classificação, Glauco, pra ter ideia. E não vem com aquela história que o Grêmio, se cair, caiu por esse jogo. Não. O Grêmio caiu por jogos, por exemplo, na Arena, em que jogou 2 vezes em casa e conseguiu 1 ponto em 2 jogos, né? Só para lembrar, então, rapidinho, quarta-feira, Thiago Gomes deve ser o comandante interino contra o Fortaleza no Castelão. No domingo, o Grêmio já joga de novo e confronto direto, né? Contra o Juventude na Arena, confronto direto contra o rebaixamento. Glauco Paza, que coisa. Eu acho que o Lisca seria um nome se ele não tivesse identificação com o Inter, não tivesse acontecido o que aconteceu com o Inter naquele ano do rebaixamento. Mas eu não descarto, não. E volto a repetir. Pode ter um nome que nem tá nessa lista aí que a gente mostrou, tá? A gente tá falando bastante do Felipão, mas o Felipão não entra em campo também, né? Olha o que fez o Rafinha aí no minuto. Aliás, foi depois, né? Depois que o jogo acabou, né? O Rafinha deu um chute no Gandula. A gente vê a imagem do bolinho que se formou depois. O Rafinha foi expulso depois do jogo, Glauco. Mas que papelão, Glauco. Sem cabeça, o Grêmio tá completamente sem cabeça, tanto no vestiário quanto dentro de campo. O Rafinha, que é para ser um líder do grupo, esses líder dias, não faz isso. Um chutou o árbitro, agora chuta a perna do... O Diego Souza pegou o cartão do árbitro, né? É verdade. O Grêmio tá destemperado, né? Totalmente, completamente. É uma pena o que está acontecendo e vai ficando cada vez mais difícil nesse momento. O Grêmio tem 5 pontos a menos do que o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Está ficando difícil a coisa. Isso que o Grêmio tinha chance ontem de novo de vencendo, sair da zona de rebaixamento. Mas, Glauco, André, vamos tentar falar alguma coisa. Tem um lado gaúcho, tem um lado dos gaúchos que está feliz, né? Que é ao lado do Marcinho Black, que voltou ao Beira-Rio, junto de outros 8 mil colorados, para ver uma goleada em cima da Chape. Arquibancada Grenal. E aí, torcedor colorado, momento histórico para nós, o retorno do torcedor colorado ao gigante da Beira-Rio. Dale! E tá bonito, Beira-Rio cada dia mais bonito e mais vermelho. Tamo junto, Dali Inter. Irmão, esse jogo tem um significado especial pra ti, pra mim também, né? Eu perdi minha mãe por Covid e tu perdeu os pais, irmão. Perdi os pais, né? Caraca. Os 2 de março, infelizmente, por conta dessa doença maldita. Mas a gente tá aí, vamos ser erguer, vamos ser campeão esse ano, e vem, e vamos derrubar o Grêmio daqui 5 rodadas dentro do Beira-Rio.
São tantos gols do Inter que a gente vai colocar tudo mais rápido para não ficar aqui até 1h10 da tarde. Já era, irmão! Estamos voltando! Nós estamos voltando! É isso aí, rapaziada. Baita vitória do Colorado. O torcedor não faz diferença. Faz sim. O torcedor faz diferença. E muita! Valeu! Aê! O torcedor faz sim a diferença. Já vamos botar os gols aí, João. Bota aí pra nós vermos. Os gols de Inter 5, Chape 2, um show de Yuri Alberto, Glauco Pazza. O que tá jogando esse menino? 3 gols do Yuri Alberto e ainda teve um gol anulado, né? Quer dizer, o cara tá bem fisicamente, ele tá bem tecnicamente, porque ele se adaptou a essa forma de jogar do Inter. Agora, contra a Chapecoense, vamos também deixar claro aqui que a Chapecoense está rebaixada. Glauco, tá tirando a alegria do torcedor. Não é isso, não é isso. Tem que entender quando ganha também, tá? Agora, o maior... O Grêmio suou para ganhar dessa Chapecoense de 2-1 em casa. O Inter meteu 5. Né? Aí também, né? Agora, o maior respeito que se tem contra um time rebaixado é vencendo. E o Inter venceu e venceu muito bem, né? Resolveu tudo no primeiro tempo. 3 gols do Yuri Alberto, teve um gol do Tyson, esse gol do Matheus Cadorini, o primeiro dele como profissional, ele que entrou no segundo tempo justamente no lugar do Yuri Alberto. O Yuri, inclusive, saiu com bolsa de gelo e tal para se poupar. E depois tivemos 2 gols da Chape com o Mike, ex-jogador. Não. A informação que eu tenho é que o Yuri saiu para dançar. Essa é a informação que eu tenho. Ele saiu o quê? Para dançar. Como é que é a história? Então, só um pouquinho, vamos botar então. A dancinha do Yuri Alberto, olha aí. Vamos ficar quietinho até. Chama no zoom, dá um close, trava na pose, oi. Chama no zoom, dá um close, trava na pose, oi. Chama no zoom, dá um close, trava na pose, chama no zoom, dá um close. A orientação aqui é pra gente dançar, é isso? Tem um pequeno problema. O casaco, acho que era o defunto era menor. Aí quando eu olha aqui, ó. Olha aqui, como é que quer que eu dance? Olha só a quantidade de microfones aqui, tudo pendurado. Nossa. Se eu fizer um assim, vai cair tudo. Já tá quase a calça. Eu já tô de suspensório que é pra segurar a calça. Eu sempre quis saber com quão bonito é esse suspensório. E aquela cueca esgaçada ninguém quer ver, tá? Dá, para com isso. Até levei um susto. É assim? E aí cruza o braço e aí... Como é Não, que aqui, ó. Começa com o bracinho aqui. Não dá pra cruzar aí o casaco faz aqui, aí faz aqui. Como é que é? Ah, tá. E aí... Paguei minha promessa, dancei. Se você viu, você viu. Se você não viu, você não vai ver de novo, não. Desculpa. André. Eu. Tem que melhorar. Quando a gente tirar... Tem uma ideia. Tem uma ideia. Quando terminar o programa, você podia gravar um vídeo dançando. Sem o microfone. Tá, vamos pensar. Pode ser? A gente bota nos piores momentos. Tinha que ter feito o Jeremias. O Jeremias tem que mandar um videozinho. É verdade. Ele tem uma ginga que eu ainda estou buscando. E é da ele que é parecido com... Não é? Com o jogador do Inter, o Bruno Mendes. É o outro. Mas também a barba, né? Mas é parecido, sim. Vamos lá, seguimos. Tá, seguindo agora falando sério, porque hoje faz uma semana que nós tivemos aquele episódio lamentável, né, lá em Venâncio Aires, a agressão ao árbitro Rodrigo Crivellaro. E ontem, os árbitros na rodada do Brasileirão, também na rodada do futebol do interior gaúcho, fizeram um protesto, ajoelhados, erguendo o apito, né, Glauco? Momento aí para lembrar desta agressão e também para mostrar que o árbitro merece, sim, respeito, né, Glauco? Agora, não pode ficar só nessa demonstração aí. Tem que ser uma coisa permanente. E coisa que os caras desrespeitam é a arbitragem. É ou não é? Aliás, falando sobre isso, Glauco, só para atualizar esse caso, né? William Ribeiro, que é o agressor, ele está em liberdade preventiva. O Ministério Público ainda estuda recorrer dessa decisão de liberdade preventiva. E o árbitro Rodrigo Crivellaro, que levou essa agressão, esse chute na nuca, na semana passada, na segunda-feira da semana passada, ele vai ficar 90 dias com um colar cervical e vai passar por um processo cirúrgico, por um procedimento cirúrgico, para não ter nenhum problema. Até porque ele disse que quer continuar apitando, a profissão dele, ou uma das profissões, já que não é profissionalizado, né, a função, e a gente respeita e tem uma família para sustentar, né? É verdade, a gente tem que lembrar e ter bastante respeito a todas as pessoas, não só aos árbitros, né? Não cabe aquela cena que a gente viu do jogador do São Paulo de Rio Grande, agora ex-jogador do São Paulo de Rio Grande. Bom, de qualquer forma, ontem foi Dia Mundial da Dislexia e a Avan, em parceria com o Atlético Paranaense, vamos falar direitinho, fez um clipe muito legal, bacana pra gente lembrar desta data.
Confere aí. Vê só. E lembrando, 15% da população sofre de dislexia. E, inclusive, percebam que trocaram as letras porque é exatamente isso que, né, quem tem a dislexia tem, ela tem dificuldade para o aprendizado. Os códigos, né? Exatamente. E enxerga, né, vê tem a imagem trocada. Então, é importante iniciativa para chamar a atenção justamente disso, né? Parabéns. É a coisa social, né, do futebol também. Muito bem. Quanto tempo a gente tem ainda? Já está encerrando? 40 segundos? 40 segundos. Mas foi interessante porque o Atlético do Paraná, inclusive as camisas, né? Eles estavam com os números justamente para chamar a atenção. Aí, olha só. Uma doença, André, que não tem cura, mas ela pode ser tratada e melhorar a qualidade de vida. Preste atenção nisso aí, tá? Um transtorno que precisa, pelo menos, né, é importante ser identificado. A gente volta amanhã, a partir das 11h30. Hoje, 19h20, tem a segunda edição. Muito obrigado pela companhia. Nos vemos amanhã. Um abraço a todos. Matheus, Glauco, toda a nossa equipe. Muito obrigado. Até lá. Boa tarde a todos.